Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é uma pregação especial para vocês. Vou estar falando para vocês sobre a graça de Deus. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos sobre a Tua graça, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Senhor, perdoe os nossos pecados, Pai, que nós somos falhos. O Senhor conhece o nosso coração. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça maravilhosa de Deus. E o primeiro versículo que eu queria compartilhar com vocês está lá em Efésios, capítulo 2 e o verso 8. Diz o seguinte, o verso 8 e o verso 9 e 10. Diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Então a salvação de Deus é a graça. Essa graça de Deus é um presente. Deus não cobrou nada de nós. Deus nos deu esse presente, que é a graça. Mas a graça de Deus não fica só para mim. É um presente para todos. A graça de Deus é para todos. Não fica só para mim. Porque o verso 9, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação não é resultado nosso. Não é o resultado de nossos esforços. Não é. A salvação é de Deus. A graça é de Deus. Ele nos deu. É um presente para todo mundo que aceitam a Jesus Cristo. Então a graça é para todo mundo. Não é mérito nosso. Não é esforço nosso. É de Deus. Porque o verso 10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez, que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, Deus nos criou para nós fazermos as boas obras. O que são as boas obras? Pregar a palavra de Deus, fazer o bem para as pessoas. E você fizer uma obra, se você ajuda uma pessoa, você está fazendo para Deus. Não é para você ficar tirando foto, postando no Facebook, no Instagram. Olha, eu ajudei essa pessoa. Eu fiz isso para essa pessoa. Não. Aí você vai estar se gloriando a você. Você tem que gloriar a Deus. Se você ajudou uma pessoa, você está fazendo para Deus. Não precisa ficar publicando, se mostrando que você ajudou uma pessoa. Faça para Deus. Não precisa publicar nada. Não precisa tirar foto que você ajudou uma pessoa. É fazer a vontade de Deus. É para gloriar a Deus, não a você. E outro verso que eu queria compartilhar com vocês está lá em Tito 2, lá em Tito. Vamos lá para Tito. Tito 2, e a partir do verso 11. Olha o que diz aí. 2, verso 11, 12, 13 e 14. Diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Então você que fala, estou perdido, Deus não me aceita mais, eu perdi a salvação.
Ainda há tempo de você aceitar a graça de Deus, porque a graça de Deus é para todos que aceitam a Jesus. O que essa graça de Deus faz? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, a graça de Deus nos ensina a gente abandonar o pecado, abandonar a descrença, abandonar as paixões mundanas. Se você vive fazendo a vontade desse mundo, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do mundo. E quem faz a vontade do mundo, o amor de Deus não está nele. A graça de Deus ajuda você a renunciar a descrença, as paixões mundanas e viver uma vida prudente, correta, dedicada a Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo, foi. Quem não foi, não vai ser mais. E o verso 13 diz assim: enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus ele está voltando. Jesus ele vai aparecer de novo. Queira você não querer, queira você querer. Queira você sim, queira você não. Jesus, ele vai aparecer. Ele vai voltar a esta terra, buscar a sua igreja. Então, por isso que a volta de Cristo é um preparo. Todo dia tem que se preparar para a volta de Cristo. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem aos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer. Vocês estão vendo aí guerras acontecendo, fome, terremotos acontecendo, doenças, tudo está escrito na Bíblia. Leia Mateus 24, que vocês vão ver lá que está acontecendo. Falsos profetas, tudo está acontecendo, porque é os sinais da volta de Jesus. E o verso 14, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então Deus, ele tem um povo aqui nessa terra, que as pessoas fazem o bem, que ama a Deus. Deus tem um povo assim aqui nessa terra. Deus conhece cada um de nós. Jesus morreu por nós. Jesus, ele está no santuário celeste, intercedendo por nós, por mim e por você, por todos nós. Jesus não foi à toa que derramou seu sangue precioso para nos salvar do pecado. Jesus, ele nos ama, mas Deus também é justiça. O que Jesus vai dizer para aquelas pessoas que não se arrependerem dos seus pecados, que tiveram a chance de se entregar a Ele? O que Jesus vai dizer? Vamos lá para Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos lá, Mateus, capítulo 25. Olha aí, 25 e o verso 41. Olha aí, olha o que Jesus vai dizer. Olha aí, depois ele dirá ao que os tiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, aquelas pessoas que não se arrependerem, que não aceitaram a graça de Deus, que tiveram a chance, quando Jesus voltar, a porta da graça já se fechou. Ele vai falar para aquelas pessoas que não se arrependeram: apartai-vos de mim, vocês que viveram pecando, que não se arrependeram. A fala de Jesus vai ser muito dolorosa. Aí não vai ter mais chance das pessoas que não se arrependerem de se voltar para Deus. Ainda há esperança, ainda a porta da graça está aberta, ainda há chance de você se arrepender dos seus pecados e se entregar a Jesus enquanto é tempo.
Queridos, a coisa é séria. Não é brincadeira. Temos que viver uma vida digna aqui nessa terra. Enquanto Jesus não volta, ele está nos vendo tudo que nós fazemos aqui nessa terra. Não adianta você querer enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Você pode enganar seu patrão, a sua esposa, seu filho, seu amigo. Você pode enganar todos eles. Eu vou ali, vou sair com uma outra mulher. A minha esposa não vai saber, não. Não vai? Deus, ele sabe. Deus está vendo o que você está fazendo. Quando Jesus voltar, ele vai falar: apartai-vos de mim, que praticar a iniquidade. Vão tudo para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É muito sério. Vai ser muito doloroso ouvir isso de Jesus. Em outro texto que eu queria compartilhar com vocês, está em Lucas 23. Lucas 23, a partir do verso 39. Vamos lá. Aqui fala de 2 ladrões. Quando Jesus ele estava na cruz, tinha 2 ladrões com ele. 2 ladrões. Esses ladrões, eles mereciam estar lá, porque eles viveram uma vida indigna na terra. Esses 2 ladrões que estavam com Jesus na cruz, eles viveram uma vida injusta. Eles roubavam, eles matavam pessoas e fugiram. Teve um dia que os romanos pegaram ele. Os 2 ladrões colocaram na cruz junto com Jesus. Olha o que diz aqui. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias. Então salve a você mesmo e a nós também. Então esse ladrão estava aqui se condenando. Ele estava do lado do Salvador. Era só ele se entregar, pedir: Senhor, perdoe os meus pecados. Mas esse ladrão, ele não quis a salvação. Ele mesmo se condenou. E o amigo dele que estava na cruz com ele, aí no verso 40 diz assim: porém, o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu? A nossa condenação é justa. Por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de errado. Olha só. Então disse: Jesus, lembre-te de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. O outro ladrão repreendeu seu amigo. Ele falou assim: olha, nós vivemos uma vida errada. Esse homem que está aqui na cruz conosco, ele não fez nada de errado. Ele não fez nenhum mal. Esses 2 ladrões viram Jesus pregando o evangelho. Viram Jesus fazendo o bem. Mas eles continuavam numa vida errada. Por isso que eles estavam ali naquela cruz. Esse ladrão, ele se arrependeu. O amigo dele se condenou. Jesus não estava ali condenando ele. Ele mesmo se condenou. Ele mesmo se perdeu. Sabe o que essa mensagem nos traz? O que você está fazendo de errado? Se arrependa. Jesus, ele não te condena. Vai a Jesus do jeito que você está. Vá a ele, que ele vai te perdoar. Como ele perdoou esse ladrão que se arrependeu. Esse ladrão está esperando a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, esse ladrão vai ser ressuscitado e vai subir com Jesus, porque ele aceitou a salvação.
A graça é para todos. Basta você aceitar a Jesus e se entregar hoje para Ele. Se arrependa do seu pecado. Se entregue a Jesus como esse ladrão se entregou. Jesus te aceita do jeito que você é. Se você bebe, pare de beber. Aceita Jesus. Se você fuma, pare de fumar. Aceita Jesus, porque Ele aceita do jeito que você é. Jesus, Ele não te condena. Ele te aceita. Se você aceitá-lo, Jesus vai mudar a sua vida. Vai conduzir a sua vida. E você, aonde você estiver, você vai ser uma testemunha. Você vai chegar assim: eu era um drogado. Jesus me salvou porque eu aceitei Jesus. Esse ladrão aceitou e morreu salvo. Não basta quem você é. Aceita Jesus. E um outro verso que eu queria compartilhar com vocês está lá em Isaías 45, verso 22. Vamos para Isaías 45, verso 22. Isaías 45, verso 22. Olha o que diz na palavra de Deus. Povos do mundo inteiro, volte para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Povos, multidões, mundo inteiro, voltem para Deus. Deus não condena ninguém. Volte para Deus, porque Deus, Ele quer te salvar. Aceite a Deus enquanto há tempo, porque Deus está voltando para buscar o povo aqui nessa terra, um povo que está buscando a Ele, que aceitou a graça de Deus, que obedece a Deus. Enquanto há tempo, aceite a graça de Deus enquanto há tempo. Não brinque com a graça de Deus. Aceite a Deus. Outro verso que eu queria compartilhar com vocês. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E o verso 1. Olha o que diz aí. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Ei, preste atenção. Você não está condenado. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação vem sobre você. Agora, se você não estiver em Cristo Jesus, você está condenado. Então, por isso, é hoje. Se entregue a Jesus. Aceite a sua graça enquanto há tempo. Porque quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi, não vai ser mais. E um outro texto que eu queria compartilhar com vocês. 1 João. 1 João, acho que o verso 7. Eu vou achar aqui. Olha, verso 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos a luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Então, se nós estivermos unidos com Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, basta você aceitar a graça de Deus e viver uma vida digna aqui com Deus.
até a sua volta. Eu quero orar por você. Querido Deus, te agradecemos por essa sua maravilhosa graça. Que a sua graça é para todos que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador em sua vida. Pai, que o teu Espírito Santo toque em cada pessoa deste mundo, que elas aceitam a sua graça. O Senhor aceita do jeito que ela está, porque o Senhor nos ama. Quando nós entendemos a lição da escola sabatina, o Senhor nos repreende porque o Senhor nos ama. Perdoe os nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Até meu próximo vídeo. Tchau.